E aí, tudo bem? Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês forem assistir esse vídeo. No meu caso é bom dia, são 7h pouca da manhã, tô aproveitando que o dia tá fresquinho, o sol tá nascendo ali atrás da mangueira, para aproveitar esse momento de inspiração para fazer ainda tô com a roupa que eu acabei de acordar, a roupa de dormir, né? Que para fazer a resenha, uma pequena resenha assim, quase que uma meditação sobre um grupo de livros que eu acabei de ler e que um grupo de livros que ajudou a moldar o pensamento ocidental, de certa forma também o pensamento de uma parte do Oriente ali, o Oriente Médio ali, o Oriente do Meio. É um livro que é conhecido pela maioria das pessoas, ou por grande parte do mundo, que figura talvez entre um dos livros um grupo de livros mais lidos do mundo, que gera em torno dele grandes debates filosóficos, religiosos e outras coisas mais. E eu estou falando aqui dos 4 Evangelhos, que está aqui nesse Novo Testamento, da Thomas Nelson, nova versão internacional. Como eu estava dizendo, eu li, terminei a leitura dos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também terminei a leitura do livro de Atos. E ler os 4 Evangelhos não é só falar de religião, não é só olhar para um núcleo religioso específico. Ler os 4 Evangelhos, quando paramos para ler os 4 Evangelhos sem estar ligado unicamente na questão religiosa, nós observamos o quanto Jesus foi transformador, né? O quanto o pensamento de Jesus é um pensamento que ele é extremamente transformador em todos os sentidos, para além das questões religiosas. Jesus, ele, enquanto homem, ele se propôs, né, a trazer para a humanidade, pelo menos a humanidade ali daquela época, daquele local, um pensamento que iria para além das questões meramente teológicas. É claro que o objetivo principal dele era esse, né? Fazer com que as pessoas se voltassem de fato, de verdade, para Deus. Lá numa das cartas do apóstolo João, tem a máxima de que se você diz que ama a Deus, mas não ama a seu irmão, você é mentiroso, porque nós não podemos amar a Deus se não amamos ao nosso irmão, né? Como nós vamos amar aquilo que não vemos se não amamos aquilo que vemos? E a partir daí a gente consegue perceber o quanto Jesus revolucionou a relação do homem com Deus, né?
você precisa amar ao próximo, dito por Jesus diretamente. Está nos 4 evangelhos. Você precisa amar ao próximo para poder amar a Deus, né? Já que cada ser humano na face da Terra seria ou é uma expressão dessa manifestação divina. Está em cada organismo existente na face da Terra, existe esta expressão da manifestação divina. Nós somos a coroa dessa criação, seguido de todos os outros reinos da natureza. Cristo foi crucificado não por causa dos milagres que ele fazia. A questão ali não eram os milagres que ele fazia. Ele foi crucificado porque ele estava rompendo com uma estrutura político-religiosa que existia naquela época. Tanto é que todas as vezes que os fariseus e os saduceus tentavam crucificá-lo, era porque ele estava fazendo milagres no sábado. Para um judeu, um praticante da lei, que leu Torá, que leu Tanaká, o sábado é sagrado, né? Você é praticamente como se eles estivessem dizendo: você pode fazer qualquer coisa no mundo menos violar o sábado. E aí Jesus vem com uma ideia de que se você no sábado sai da sua casa para cuidar da sua ovelha que caiu no poço, por que no sábado você não pode sair da sua casa para você ajudar o seu irmão que está passando por uma necessidade? Por que você não pode curar alguém no sábado? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E esse rompimento com essa estrutura religiosa humana, com essa tradição humana, porque Jesus estava combatendo também ali as questões da tradição humana. Havia um tradicionalismo humano, um pensamento humano que, ao invés de juntar, que ao invés de fazer com que as pessoas buscassem a Deus, as pessoas estavam simplesmente se afastando de Deus. Eles achavam que estavam em Deus, mas eles não estavam em Deus de verdade, porque o que era preciso ser feito não estava sendo feito. E isso eu estou falando de questões religiosas, mas também temos as questões sociais, do dividir, né, com o próximo, de tornar as coisas um bem comum, porque nessa terra nós não somos senhores de nada, somos meros administradores, e que um dia nós vamos ter que dar conta disso, e já praticamente nós conseguimos perceber isso hoje, com as crises climáticas, com as guerras, com fome e com todos os outros problemas que permeiam a sociedade moderna. Muito fruto das nossas escolhas. Nós nos esquecemos que nós somos administradores e não somos donos. Nós acumulamos, aí terminamos a nossa vida, porque ninguém aqui nesse planeta é eterno, ninguém aqui vai ficar para semente. E causamos destruição atrás de destruição. A troco de quê? A troco de absolutamente nada. E Jesus também deixou isso bem claro numa das parábolas do homem que construiu celeiros, que juntou todos os cereais, que juntou riqueza, vamos dizer assim, e no final do dia alguém falou para ele: louco, no final deste dia pedirão a sua alma, e o que você tem juntado, para quem será? Né? O que ele juntou, o que ele produziu para ele, ia ficar para quem? O que ele ia fazer com aquilo tudo?
E aí Jesus já está tratando de questões sociais, né, do bem comum, a questão da administração, que aqui nós não somos senhores de coisa nenhuma, nós dominamos, foi nos dado domínio sobre todas as coisas, mas esse domínio ele é limitado, tem um limite. Nós não podemos dizer que somos donos de absolutamente nada. Nossa função é cuidar. Nós cuidamos para que uma geração futura possa se tornar proprietária e esse cuidado continuar até o dia em que todas as coisas acabarem. Porque vindo Jesus nas nuvens, como todo mundo crê ou não, um dia tudo isso aqui vai acabar. Faz parte do sistema do universo, né? São as leis da física. Um dia o Sol vai se expandir, porque já tem se expandido, e tudo que o ser humano conhece como sistema solar vai deixar de existir, incluindo o planeta Terra. A menos que a gente consiga sair da Terra para um outro planeta, mas eu acho isso quase que inviável. Seriam muitos recursos gastos, destruiríamos o planeta Terra para criar uma nave espacial que não levaria ninguém a canto nenhum, a não ser a destruição total. E então, nessa leitura dos 4 evangelhos, eu consegui perceber, né, isso, de que Cristo ele veio para, com suas ideias, ele veio para romper com situações impostas pelo ser humano. Nós somos muito mais do que acúmulo de riqueza, nós somos muito mais do que dogmatismos. O mundo existe Cristo veio para nos colocar novamente no local em que nós deveríamos estar, no centro da criação. Porque por muito tempo, e isso de uma certa maneira tem voltado a acontecer, né? A política humana, o fazer humano, vai colocando as pessoas à margem, mas Cristo veio novamente, Cristo veio trazendo essa ideia de que nós, cada um de nós, independentemente do que temos nesse planeta, somos o centro dessa criação. Tudo passa por nós, entende? Nós somos a força, nós somos como se nós fôssemos as pernas e as mãos de Deus na Terra. É uma pena que o sistema religioso se apropriou das ideias de Cristo e começou a moldar, né, de acordo com a sua vontade, a manter as mentes cativas, quando Cristo veio para libertar, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará, não naquele sentido escuso que nós vivíamos aí alguns anos atrás, mas conhecer a verdade pela verdade. A leitura dos 4 evangelhos, então, juntamente com o comecinho da igreja ali, no movimento dos apóstolos, logo após a ressurreição e a ascensão de Cristo, nós vemos ali uma igreja que não considerava as coisas como bem comum, né? Ninguém era dono de nada, era tudo partilhado. Não é que as pessoas não pudessem ter suas próprias propriedades, não pudessem ter suas próprias coisas, mas eles conseguiram entender o ensinamento de Cristo, de que não somos donos de absolutamente nada, que aquilo que a gente tem, a gente cuida. E se a gente puder e quiser, porque também não é uma imposição, né, e quiser partilhar com o outro, melhor ainda. Fica mais fácil de seguir a Cristo de verdade, né? Como ele falou para aquele jovem que era rico, que ele falou: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Aquele jovem saiu de cabeça baixa. É mais ou menos isso. Não tem como a gente seguir a Deus, não tem como sermos servos de Deus se nós não fazemos como Deus. Se nós não temos a mentalidade divina, que faz chover sobre ricos e pobres, sobre ruins e bons,
sobre, vamos dizer assim, quem presta e quem não presta. A leitura do Evangelho, então, vamos dizer assim, a leitura dos 4 Evangelhos está para além de uma questão meramente religiosa, está para além de uma questão meramente espiritual, porque Cristo veio romper com esses dogmatismos humanos, né? Que essa coisa de a minha fé é verdadeira, a sua não é, essa separação. Quando ele diz que ele veio para cumprir toda a lei é essa, é a lei do amor a Deus e do amor ao próximo. Não tem como você amar a Deus se você não ama o seu próximo. Não tem como você se dizer de Deus se você não está vivendo para o seu próximo, né? Se aquilo que você tem feito não chega ao seu próximo, se você não consegue ser minimamente, como poderia dizer, se você não consegue ser minimamente um auxiliador do seu próximo, você não está servindo a Deus. Você está servindo a sua própria vontade. É o seu eu, você está se servindo. E Deus não é esse poço de egoísmo. Que se ele fosse esse poço de egoísmo, ele não tinha criado todas as coisas, ou então ele teria escolhido um pequeno grupo de pessoas, né, para fazer com que chovesse na terra dele, que fizesse sol, que ventasse, que ele tivesse água, e o restante ele ia largar para lá. Bem, eu acho que o que eu poderia dizer a respeito dos 4 evangelhos é isso. Num resumo, em linhas gerais, os 4 evangelhos que retratam a vida de Jesus nos leva nessa direção de que, se quisermos realmente amar a Deus, se quisermos realmente ser de Deus, precisamos estar também voltados para o nosso próximo, para aquela pessoa que está próxima a nós. Precisamos ser como Deus, porque Deus tudo tolera. Deus é tolerante, não é que ele aceita tudo, mas ele tolera, porque ele quer que as pessoas se aproximem dele por amor, né? E esse amor se manifestou aqui na forma de Jesus Cristo. É isso que eu tenho para dizer. Esse é o meu pensamento, essa é a minha resenha a respeito da leitura dos 4 evangelhos, cuja leitura eu terminei por esses dias. Eu espero que vocês também tenham a oportunidade de fazer a leitura dos 4 evangelhos, de buscar esse entendimento que eu tive, ou um outro entendimento que possa complementar o que eu tive, ou que possa ser mais importante do que esse que eu tive. Deixa eu ver se mais alguma coisa para falar. Mais pro final do mês deve sair algum vídeo. Vai sair um vídeo sobre tudo que eu li nesse mês de abril. E é isso. Aproveitar que o solzinho que está nascendo ali, por detrás da mangueira, já disse. Tomar um café. E até o próximo vídeo. Fui.